Olá, tudo bem? Assim disse Jesus nos dias de sua carne aos seus discípulos, no Monte das Oliveiras. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, 36. Assim está escrito. Nos dias dele, naquele momento, naquela época que ele estava falando com os seus discípulos, naquele momento, ele não sabia. Porque ele disse que nem o Filho saberia. Na carne ali não sabia. Nem os anjos sabiam. Quando ia acontecer o quê? A volta dele. Quando ia acontecer o quê? A escatologia. Porque se você subir um pouquinho no versículo 34, ele sabia o ano, mas o dia, a hora e o mês ele não sabia. Porque no versículo 34 ele disse assim: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Geração de quanto? De 70 anos. Geração falada por quem? Por Daniel, capítulo 9, versículo 2. Que ele tirou de Jeremias 25 e Jeremias 29. Mas para a nossa grata recompensa, grata surpresa, hoje nós sabemos. E eu quero te mostrar no livro de Apocalipse quando chegou o dia, a hora, o mês e o ano. Quando chegou finalmente o dia do Senhor. Esse dia tão profetizado, esse dia do Senhor tão falado em Joel, Lamentações, Isaías, Salmos, Malaquias, Paulo disse. E eu coloquei o tema nesse pequeno vídeo, quanto ao dia e a hora, Jesus e Paulo não sabiam. Porém, agora nós sabemos. Eu fiz vídeos aí, tem vídeo desse atrasado para trás aí. Mas a palavra de Deus a gente tem que estar sempre falando, sempre renovando. Por quê? A cada dia, ainda mais no YouTube, a cada dia cresce mais. A cada dia vem mais inscritos que estão aí pela primeira vez. Então a gente de vez em quando tem que ficar relembrando. Mas para isso fazemos vídeos curtos, videozinhos aí de 7 a 9 minutos, que eu posto às 18 horas. E você veja bem, isso daqui para o sistema religioso não é interessante. As pessoas não podem saber disso aqui. As pessoas não podem ter esse conhecimento. Porque senão, isso daqui chama-se carta de alforria. Chama-se termo de liberdade. Um conhecimento desse aqui torna uma pessoa igual a mim, igual a você do outro lado, que já entendeu isso daqui, livre da religião. Livre dessas chopanas. Porque pega um versículo desse, mas isso daqui não. Aqui, ó. Nem ele sabia. Ele era filho de Deus, não sabia o dia, a hora e o mês. Como que nós, que somos teólogos, doutores, vamos saber? Claro que nós não sabemos. Aí a humildade deles baixa, né? Aí a crista deles baixa. Na hora de falar a verdade, na hora de passar o verdadeiro entendimento, aí eles falam, não, temos que respeitar isso daqui, olha. Só que quando fala que dízimo nunca foi dinheiro, aí eles não respeitam. Quando fala que não é em templo que se deve adorar a Deus, e nem em monte, aí eles não falam isso. Agora, quando lê isso, tá vendo? Ó, nem o Filho, senão somente o Pai, sabia da volta dele. Aí uma pessoa sabendo disso, entendendo isso, fala o quê? Jesus já voltou. Ele falou que não passaria daquela geração, sem que tudo acontecesse. Apesar dos pastores, dos padres, dos líderes religiosos chamarem Jesus... Quer saber de uma coisa? Esses líderes religiosos, eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Eles não têm compromisso nenhum com o eterno, com o Criador. Eles não têm. O Deus deles é Mamon. O Deus deles é a ganância. O Deus deles é o ventre. O Deus deles é o status. O Deus deles é a soberba, a arrogância, a prepotência. O Deus dele está em encher os seus cofres. Eles não querem mostrar nada. Então agora, aí você confere na sua Bíblia,
Você vai lá para o livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 15. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Veja o que João falou o Espírito. Capítulo 9, versículo 15. Os 4 anjos que estavam preparados. Isso daqui foi uma metáfora. Isso aqui ele estava escrevendo o livro às 7 igrejas, em espírito. Então, essas palavras são palavras espirituais. Por isso que os líderes religiosos não entendem isso, porque eles são carnais. Eles são gananciosos. Gananciosos, eles vivem atrás de encher a pança. Eles vivem atrás de mostrar os seus ternos caríssimos que eles compram. É isso que eles querem mostrar. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, o dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Assim aconteceu dentro de Jerusalém, do mês de julho de 69 ao mês de agosto do ano 70 DC, quando um terço foi levado como escravo, 1/3 foi morto à espada, foram pendurados, e 1/3 passou pelo juízo. Isso aconteceu em Jerusalém. Ah, mas por que você tem tanta certeza que isso João estava falando para o ano 70? Porque está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 1:10, João disse: eu fui arrebatado, usando a Almeida Corrigida Fiel, fala: eu fui arrebatado no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta para escrever as 7 igrejas da Ásia. Quem falou com ele foi o Cristo ressuscitado. Foi Jesus em espírito, não mais Jesus de Nazaré. Então, como eu creio que João estava na ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse, para o evento, o dia do Senhor que havia chegado, o dia do Senhor significou juízo, significou a vingança de Deus contra eles, então eu creio também em Apocalipse capítulo 9, versículo 15. E se você ler Apocalipse capítulo 14, versículo 6, 7, 8 em diante, você vai ver que chegou o juízo. Ainda fala assim: e a grande Babilônia caiu. A grande Babilônia era o que? Era o templo que havia em Jerusalém. A Babilônia, que eles ficam falando por aí, dizem: não, a Babilônia está lá no Vaticano. A Babilônia é onde o Papa mora. Mentira. Aquilo lá é mais uma sinagoga. Lá mais um templo de pedra onde Deus não habita. Não tem diferença nenhuma daquela sinagoga do Vaticano com essas que tem no Brás, no Belém, que tem aí essas imundícias que chama igreja. Mesma coisa, casa de fraude. É templo onde Deus não habita. Local onde só tem mentira, fraude e manipulação. É nesses locais que tem. Amém? Então vou encerrando essa pequena mensagem. Quanto ao dia e hora, Jesus e Paulo não sabiam, porém agora nós sabemos. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.